Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, o tema é a Guerra Fria. Aquele período bem tenso, né? Quase 45 anos, pós-Segunda Guerra. Foi até 91. Estados Unidos e União Soviética, ali, as superpotências, mantendo o mundo em suspense. Um suspense constante, né? E o curioso é que um confronto direto em larga escala entre eles nunca aconteceu. Exato. E por quê? Muito por causa da destruição mútua assegurada, né? A famosa sigla MAD. Ah, MAD. Um conceito meio assustador, vamos combinar. A ideia de que se um atacasse com armas nucleares, bom, era o fim para os dois lados. Aniquilação total. É um paradoxo mesmo. As armas mais potentes talvez tenham evitado a guerra total ali, entre eles. Pois é, e esse período foi marcado por uma divisão muito clara, o mundo rachado. Bloco ocidental, capitalista, liderado pelos Estados Unidos e a aliança militar deles, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aquela de defesa mútua. Isso. E do outro lado, o bloco oriental, socialista, comunista, com a União Soviética no comando e o Pacto de Varsóvia, que era a resposta militar deles, né? Entendi. Então não foi uma guerra fria no sentido de parada, sem ação. Como é que essa rivalidade toda se manifestava no dia a dia? Ah, de muitas formas. Tinha guerra psicológica o tempo todo, propaganda para todo lado, espionagem tipo filme mesmo, uma corrida armamentista maluca e a corrida espacial também, claro. E as guerras por procuração, né? Que você mencionou. Fundamental entender isso, porque para esses países onde a guerra aconteceu de fato, ela não teve nada de fria. Foi quente, e muito. As superpotências, tipo, financiavam, armavam lados opostos em conflitos locais, sabe? Vamos voltar um pouquinho nas origens. O fim da Segunda Guerra deixou um vácuo de poder, né? Aí EUS e USS surgiram como gigantes rivais, com visões de mundo totalmente opostas. Exatamente. Muitos historiadores marcam o início mais formal ali com a doutrina Truman, em 1947. Foi quando os Estados Unidos disseram: vamos conter o comunismo no mundo. Isso, foi um posicionamento claro. E logo depois veio o Plano Marshall, aquela injeção de dinheiro gigante para reconstruir a Europa Ocidental. Ah, sim. Claro que o objetivo era também, bom, solidificar a influência americana, criar um bloco forte capitalista contra a expansão soviética. Era economia, mas com muita geopolítica por trás. E essas guerras por procuração foram a cara mais sangrenta disso tudo. Quais foram os exemplos que mais marcaram? Olha, começou cedo. A Guerra da Coreia, lá em 1950-53. O resultado foi aquela divisão da península que existe até hoje. Bem intenso. Complicado. Depois teve a Guerra do Vietnã, longa, traumática, de 59 a 75. Os USN entraram pesado, baseados na tal teoria do dominó. Aquela ideia de que se um país virasse comunista, os vizinhos iriam caindo em sequência. Essa mesma. Só que, bom, deu rumo para os Estados Unidos, acabou em derrota americana e o Vietnã se unificou sobre o regime comunista. E mais tarde teve o Afeganistão, de 79 a 88. Aí foi a vez da URS intervir. Exato. Intervenção soviética contra os Mujahideen, que, olha só, eram apoiados pelos Estados Unidos. Outra derrota bem custosa para uma superpotência. Nossa, a tensão só aumentava. E qual foi o momento em que o mundo realmente ficou, assim, sem respirar? Ah, sem dúvida nenhuma, foi a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. Mísseis nucleares soviéticos apontados para os Estados Unidos, ali do lado. Pertinho demais. E a resposta americana, o bloqueio naval, nossa, foi o mais perto que a gente chegou de uma guerra nuclear total. Por sorte, né, a diplomacia conseguiu achar uma saída. Ufa. E o símbolo físico dessa divisão toda? O Muro de Berlim, né, construído em 61, a cortina de ferro, que virou concreto, dividindo uma cidade, um país e simbolizando a divisão do mundo. Mas não era só guerra e tensão militar. Teve competição em outras áreas também, certo? Muita. A corrida tecnológica foi outro palco importantíssimo. A busca pela bomba mais potente, pela supremacia nuclear. Isso alimentava o MAD, né? E a corrida espacial, Sputnik, Gagarin, a chegada à Lua. Uma disputa ferrenha. E o curioso é que muita tecnologia que a gente usa hoje, tipo GPS, satélite de comunicação, tem origem nessa competição toda que era movida por medo e rivalidade. Um legado inesperado, talvez. Interessante.
E como essa era toda acabou? O que levou ao fim da Guerra Fria, afinal? Olha, foi uma combinação de coisas, né? O bloco soviético já vinha sofrendo com uma crise econômica e social bem profunda. Muita ineficiência, dívidas. O sistema não estava mais se sustentando. Exato, aí vieram as reformas do Gorbachev, a perestroika para a economia e a glasnost, a abertura política. A ideia era tentar salvar o sistema, mas, na prática, acabou expondo as falhas que não tinham mais conserto. Entendi. Soma isso à pressão externa dos Estados Unidos, que continuava forte. E o resultado foi a dissolução da União Soviética em 1991, o fim oficial da Guerra Fria. Essa briga por influência foi global, claro. E aqui na América Latina, no Brasil especificamente, como é que a Guerra Fria bateu? Bom, o Brasil se alinhou majoritariamente com o bloco ocidental, com os Estados Unidos. E essa polarização global mexeu muito aqui dentro. A percepção de uma ameaça socialista que associavam ao governo do João Goulart. Foi um elemento chave na narrativa usada para justificar o golpe militar de 1964. Um golpe que, a gente sabe, teve apoio e influência dos Estados Unidos dentro daquela estratégia maior de conter o comunismo na região e que levou a mais de 20 anos de ditadura aqui, um impacto direto e duradouro. É um legado bem complexo mesmo. Olhando para trás agora, quais foram as consequências que ficaram mais, que perduram? Logo de cara, a gente viu a Alemanha reunificada, novas nações surgindo onde era o RSS, e parecia que o capitalismo tinha vencido globalmente, né? Aquela ideia do fim da história. Que não se confirmou muito, né? Pois é, se mostrou bem ingênua. As tensões geopolíticas continuam aí, só mudaram de cara. É só olhar para as relações atuais entre Rússia e Ocidente, ou China e Ocidente. Muitos conflitos regionais de hoje ainda têm raízes plantadas lá na Guerra Fria. A rivalidade mudou de forma, mas não sumiu. O que deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? A estrutura bipolar não existe mais daquele jeito, mas será que as disputas de hoje por poder, por tecnologia, por influência, não seguem, de certa forma, os mesmos padrões, as mesmas estratégias que nasceram naqueles 45 anos de Guerra Fria?